Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria compartilhar mais uma mensagem com vocês e saber que Deus ainda tem palavras de bênçãos e de misericórdia para conosco. Então já me sigam aqui no YouTube, também no Instagram e TikTok, pois sempre tem novos vídeos saindo para fortalecer sua relação com Deus. Este projeto só existe porque você existe, nunca duvide disso. Senão, Deus não teria me tocado a começar esse projeto. O tema do vídeo de hoje é: você será fecundo na terra da sua opressão. Com o tema de hoje, Deus nos falará sobre alguns processos, dores, aflições, opressões que Ele nos permite passar para que algo dentro de nós seja forjado, seja trabalhado. Você quer receber uma boa notícia? Aonde você é mais oprimido ou oprimida, Deus está te dando pistas do seu destino. Você será fecundo nisso. E através da sua experiência, Deus te dará autoridade espiritual para ajudar, para agregar na vida de muitos que estão passando pelo que você superou. Com o tema de hoje, Deus também nos mostrará algumas atitudes que nos atrapalharão a nos tornarmos fecundos nessa terra de opressão. Hoje entenderemos mais sobre esse tema através das passagens de José do Egito. A primeira leitura que meditaremos nela está lá em Gênesis, capítulo 41, versículo 52. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, dizendo: Deus me tornou fecundo na terra de minha opressão. Nesse versículo, o segundo filho de José havia acabado de nascer e ele colocou o nome de Efraim, que significava Deus me tornou fecundo na terra da minha opressão. Para entendermos um pouco mais sobre essa afirmativa, voltemos um pouquinho na história de José. José é filho de Jacó e Raquel, junto com seus 11 irmãos. Irmãos esses que o venderam para o Egito, devido à inveja. Na verdade, José teve 2 sonhos quando ele era mais novo, onde Deus o revelava o seu destino. E nesses sonhos, Deus mostra nitidamente para ele que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele. Daí ele contou isso para os seus irmãos e nasceu essa rivalidade, essa rejeição. Os irmãos de José viram a oportunidade de vendê-lo. Então eles venderam José para os ismaelitas, que o venderam para Potifar, que era o chefe de guarda de Faraó. Deus era muito presente com José, então tudo que ele empreendia, tudo que ele fazia, ele prosperava. E isso aumentou a estima dele aos olhos de Potifar, que o colocou como supervisor da casa, de tudo que pertencia a Potifar. Mas aí o que acontece? A mulher de Potifar se interessa por José e José a rejeita, porque ele não aceitaria dormir com a mulher do seu senhor. E para dar o troco nele, ela mente que ele tinha abusado dela e conta isso para Potifar. Daí Potifar se enfurece muito com José e o taca na prisão, o joga na prisão. Na prisão, José teve a oportunidade de interpretar 2 sonhos de 2 dos companheiros que estavam na prisão com eles. Um era o chefe dos copeiros e o outro era o chefe dos padeiros. E o que José interpretou aconteceu exatamente como ele havia dito. Um, que é o chefe dos padeiros, ele morre. E o chefe dos copeiros, ele é liberto e tem a oportunidade de voltar para o seu cargo e servir Faraó novamente. Mas José pede para que o chefe dos copeiros mencionasse o nome dele diante de Faraó quando ele tivesse a oportunidade. Mas o chefe dos copeiros esquece de José por 2 anos. Até que Faraó ele tem um sonho que ninguém do Egito consegue interpretar. Então, o chefe dos copeiros lembra de José, que estava na prisão, e conta para Faraó tudo que José já tinha feito, os 2 sonhos que ele havia interpretado e que aconteceu exatamente conforme ele havia dito.
Daí Faraó chama José, tira José da prisão. José consegue interpretar o sonho dele, que seria que sobre o Egito iriam vir, 7 anos de abundância, 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Daí José diz que ele deveria escolher alguém para ficar à frente do Egito durante esse momento, alguém sábio. E quem que ele escolhe? José. Então José se torna governador do Egito, se torna rei do Egito e começa a mandar em tudo. Nada acontecia sem a sua permissão. Tem algumas coisinhas que Deus quer revisar conosco hoje sobre essa trajetória de José até se tornar rei do Egito. Gênesis capítulo 39, versículo 21 até o 23. No entanto, Javé estava com José e estendeu sua solidariedade sobre ele, atraindo para ele a simpatia do chefe da prisão. O chefe da prisão confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Era José quem organizava tudo o que aí se fazia. O chefe da prisão não se preocupava com nada do que lhe tinha sido confiado, porque Javé estava com José. E Javé fazia prosperar tudo o que ele empreendia. Olha que interessante, José, ele antes de se tornar rei do Egito, ele se tornou chefe da prisão. Deus, ele atraiu a simpatia do chefe da prisão por ele. Então, não desdenhe o seu processo. O seu processo, a todo momento, ele dá pistas do seu destino. Antes de José se tornar rei do Egito, ele precisou encarar o seu processo, ser chefe da prisão e com zelo. Você não vê aqui na Bíblia, em momento nenhum, ele murmurando, ele não encarando isso com zelo realmente, com persistência, com confiança, ele não dando o seu melhor nesse processo. Tanto que ele dentro da prisão, ele conseguiu, Deus abençoou para que o chefe da prisão tivesse simpatia nele e o deu aquela tarefa de organizar, de administrar aqueles detidos, e ele fez aquilo com excelência, tanto que ele conquistou aquele chefe da prisão. Então aqui Deus nos ensina que em tudo que você for fazer, coloque zelo, porque mesmo que a sua situação não seja melhor agora, você praticando agora com zelo, sendo fiel no pouco, Deus te abençoará no muito. Interessante que José na prisão, ele fez muito, Ele se tornou administrador dos detentos ali. Ele interpretou os sonhos daqueles companheiros que estavam com ele. Então, todas as oportunidades que ele tinha, ele sempre abraçava aquilo e dava o seu melhor. E não ficava murmurando daquele processo que ele estava vivendo ali. Ele tinha 100% de convicção no Deus dele. Ele não conseguia não ser grato por aquilo e não dar o melhor dele, não trabalhar com zelo. E é isso que nós devemos fazer. Olha o que Deus fala em complemento sobre isso, de sempre em qualquer situação, trabalharmos, darmos o nosso melhor, sempre com zelo. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11 até o 13. Sirvam ao Senhor incansáveis no zelo, fervorosos no espírito, alegres na esperança, perseverantes na tribulação, constantes na oração, solidários com as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. Dê o seu melhor na pior fase da sua vida, porque você não sabe quem está observando, quem Deus usará para te ajudar a ocupar o lugar que sempre foi seu. Eu me vejo muito nessa situação de ser muitas vezes oprimida em um lugar para que depois a gente se torne fecundo. Em algumas dessas situações eu não me tornei fecundo ainda, mas eu tenho fé que eu me tornarei, porque tudo que está aqui na Bíblia, se na história de José isso aconteceu, isso é algo aplicável na nossa vida também. Como eu já mencionei aqui algumas vezes, durante quase 10 anos eu estudo inglês.
E eu já vi muitos dos meus colegas de classes e até alunos, porque hoje eu dou aula de inglês para manter o conhecimento. Eu já vi muitos deles tendo a oportunidade de viajar para fora, de fazer o intercâmbio, de colocar o conhecimento deles em prática. E eu nunca tive essa oportunidade, ou nunca tive a condição financeira para investir nisso. E antigamente, nossa, isso me frustrou de tal maneira, até que Deus me deu a oportunidade de trabalhar em um emprego onde eu teria a oportunidade de ensinar inglês, e foi a pior experiência profissional que eu tive. Não porque a instituição era ruim, mas porque eu estava no lugar errado. E mesmo ainda não tendo a oportunidade de ter viajado para fora, de ter feito um intercâmbio, que eu só tive a oportunidade de fazer um curso online, onde eu conversava com nativos, mas eu nunca viajei para lá. Mesmo assim, eu não deixo de servir com excelência. Eu não deixo de ensinar, de passar o meu conhecimento com excelência, com todo o amor do mundo, com toda a dedicação do mundo. Porque eu entendo que cada um de nós, e você também, se você ama a Deus, se você quer aprender nessa caminhada com Deus, quer se tornar mais forte com tudo que te acontece, você tem que entender que cada um de nós temos um plano único com Deus. O tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Para que a gente consiga algumas coisas, nós temos que passar por um processo, passar por um desenvolvimento, um crescimento para chegar até lá. Para quando isso for realidade, para que a gente não se corrompa, para que quando nós chegarmos lá, nós não nos esqueçamos de quem que nos permitiu, de quem que nos ajudou a chegar lá. Então, hoje eu entendo que todos nós temos um plano único com Deus e que o meu tempo é diferente do seu. Então, eu não entendo todas as coisas que me acontecem, mas eu sei que está atrelado com Deus, com o desígnio de Deus para minha vida, e que vai cooperar para o meu bem, e que no momento certo as coisas vão acontecer. E eu entendo também que não é porque para mim está demorando mais que Deus não me ama, que tem algo errado acontecendo, não. O meu processo é diferente do seu, o meu propósito é diferente do seu, e no tempo certo as coisas vão acontecer. Lógico que tem algumas coisas que nos atrapalham a chegar nessa terra prometida, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas a questão principal, que às vezes pesa, que atrapalha muito, é nós negarmos a todo momento o crescimento, o preparo de Deus, essa capacitação que Deus nos dá realmente. Por exemplo, Deus fala que aquilo é errado, que você não deve conversar com aquela pessoa, que aquele ambiente não é para você, que você não deve aceitar essa proposta. E mesmo assim você vai. O Espírito Santo te pesa para não estar no local, para não conversar com certa pessoa. E você finge que não está ouvindo, você se recusa a crescer constantemente. E isso nos faz atrasar o que Deus tem pra gente. Outra história também que eu vejo muito, que eu me sinto oprimida realmente nessa situação, mas eu sei também que eu serei fecunda, porque não tem condição. Na área de relacionamento, área emocional, para mim tem sido muito difícil começar algo com alguém. Eu tenho sido muito magoada, recebido muita porta na cara, negação mesmo, realmente, que não dá pra... Se eu não estivesse perto de Deus, eu acho que eu já teria surtado com essa situação. Mas, há 2 semanas atrás, eu tive a oportunidade de escolher 2 casais para levar a hóstia até o padre. E quando leva, a hóstia até o padre, na minha cabeça, na minha concepção, o padre também abençoa aquelas pessoas que estão levando aquela hóstia. Então eu escolhi 2 casais super jovens que eu vi na entrada da igreja, para que Deus os abençoasse, porque eu fico muito feliz quando eu vejo esses casais realmente começando algo, querendo crescer junto, constituir uma família. E não é porque eu não tenho, que eu não vou me alegrar pelo outro, que eu vou sentir inveja do outro. Porque eu entendo que cada um tem um tempo perfeito em Deus.
e que se o meu ainda não chegou é porque não é a hora certa. Mas não é por isso que eu vou virar o rosto para Deus ou começar a julgar a Deus ou achar que tem algo estranho acontecendo. Mas é difícil, porque quando você vê os outros conseguindo e você não, parece que a gente se questiona, meu Deus do céu, porque para mim as coisas são mais difíceis. Mas é porque não é obra do mal, é porque Deus já viu o seu futuro. Ele já te viu lá na frente e tudo que acontece com você está atrelado com os desígnios de Deus. Então, para com esse questionamento e confie mais. E sobre essa questão ainda de sempre trabalhar, de se empenhar com zelo em tudo que Deus te der, em todas as coisas que Deus confiar na sua mão, nos faz pensar sobre aquela questão também, que na Bíblia nos diz: quem é fiel no pouco é fiel também no muito. Então, pode ser que você esteja no pouco agora. Não despreze esse pouco. Dê o seu melhor agora. Aumente a sua intimidade. Priorize mais a Deus. Tente entender sempre, meu Deus, aonde que o Senhor quer que eu melhore? Aonde que o Senhor quer que eu cresça? Peça direção a Deus sempre. Que com certeza, se você estiver firmado agora no pouco, Deus te acrescentará, te dará um muito, porque Ele sabe que lá no muito você não vai o rejeitar, você não vai virar o rosto para Ele, você não vai se esquecer de quem te permitiu chegar lá, de quem te ajudou a chegar lá. Então, se você não for fiel no pouco, se você não está dando o seu melhor, você só fica murmurando das oportunidades que Deus te dá, ah não, o salário é pouco, ah não, olha esse pessoal aqui, não vou tratar bem não, eles me tratam mal. Ah não, tô cansada disso aqui, não recebo uma promoção. Seja fiel no pouco para que Deus te honre no muito. Não desdenhe o seu processo, você não sabe do seu futuro, Deus já te viu lá. Deus deu a oportunidade de José se reconciliar com seus irmãos. Como já foi dito no início, naquela introdução que eu disse, o Egito passava por uma grande seca. Mas a administração de José foi tão boa juntamente com Deus que eles tinham estoque para eles do Egito e para vender. Então, os irmãos de José vão até ele para pedir ajuda, para comprar mais comida. E essa passagem é nos contada, esse encontro é nos contado lá em Gênesis, capítulo 45, versículo 1 até o 8. Nesse momento, José não pôde mais se conter na presença de todos os que serviam com ele e ordenou: saiam todos. Assim, já não havia outra pessoa quando José se deu a conhecer seus irmãos. Começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram e a notícia chegou à casa de Faraó. José disse aos irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Seus irmãos, espantados, ficaram sem resposta. E José disse aos irmãos: cheguem mais perto de mim. Eles se aproximaram. José continuou: eu sou José, o irmão de vocês, aqueles que vocês venderam para o Egito. Mas agora não fiquem tristes, nem se aflijam, porque me venderam para cá, pois foi para lhes preservar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. De fato, há 2 anos a fome se instalou na terra e ainda haverá 5 anos sem semeadura e sem colheita. Deus me enviou na frente de vocês para que possam sobreviver nessa terra, salvando a vida para uma grandiosa libertação. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Ele me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e governador de todo o Egito. Gente do céu, que intimidade é essa? Ler isso aqui enche o coração da gente. Muito lindo. José, ele entendeu que não foram os irmãos que o venderam para o Egito. Foi Deus que usou os irmãos dele para ele chegar no posto que ele estava. Isso a gente só entende, só tem esse nível de confiança aumentando a intimidade com Deus, descobrindo a nossa identidade, conhecendo mais o nosso Deus. Porque se você se aproxima mais de Deus, se você prioriza Ele, se você começa a orar todo dia, a realmente dar liberdade para que Ele faça parte mesmo da sua vida,
você verá que Deus é um Deus grandioso, é o Deus do impossível. Você começa a ver o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Quando você se abre para esse processo de crescimento, de capacitação de Deus para a sua vida, começa a praticar a sabedoria de Deus na sua vida, você vê que Deus é demais, que não tem como ele falhar na sua vez. E foi isso que José entendeu. José, ele tinha uma intimidade tamanha com Deus para entender que até no seu pior momento Deus estava lá e que Deus que o permitiu estar naquele momento, não para o matar, não para o castigar, mas para forjar algo, para trabalhar algo dentro dele que tinha a ver com o futuro, com o destino dele. Isso é muito bonito e é isso que a gente tem que trazer para o nosso coração. Então entenda de uma vez por todas que tudo o que te acontece está conectado com um plano maior, com um plano de Deus para a sua vida. Toda dor, toda aflição, todo processo, toda provação, Deus que permitiu que isso acontecesse na sua vida para algo ser trabalhado, para algo ser forjado dentro de você. Entenda isso de uma vez por todas. Não é obra do mal, mas é obra de alguém que te viu lá no futuro e sabe do que você precisa passar para não se corromper quando aquilo for realidade. Para que você tenha uma intimidade tão grande com Deus que quando você estiver lá, você não vai esquecer de glorificar o nome dele. Você não perderá sua identidade. Você não será corrompido, não se esquecerá de Deus. Deus, ele viu o seu futuro, mas você não. Você tem que confiar até o final que algo vai acontecer, que Deus não perdeu o controle, que Deus é o Deus do impossível e que nada foge do seu poder. E aqui eu me lembro da história de Jó, que Deus permite que o mal toque Jó até um certo ponto, porque o mal questionava a Deus: uai, é fácil demais te amar, você prosperando Jó do jeito que você prospera, ele tendo o que tem. Então Deus prova a Jó, permite que o mal toque Jó até um ponto. Aí o mal tira tudo dele, tira a família, tira os bens, tira tudo. Mas Deus o fala, não toque na vida dele. E na sua história é a mesma coisa. Essa dor, essa aflição, essa opressão que você está vivendo, ela tem um limite. Ela não veio para te matar, para te castigar, para extrair de você o pior, mas para extrair de você o melhor. Para que algo brote dentro de você, algo firmado em Deus que tem conexão com o seu destino. Nunca questione isso. Assim como José, nós devemos aprender aqui. José, quando Deus deu oportunidade a ele de se encontrar com seus irmãos, ele não julgou seus irmãos, ele não condenou eles, ele não castigou, não levou, trancou na prisão, mas ele decidiu ser exemplo de Deus. Ele tinha a identidade dele, era tão firmada em Deus que ele não agiu dessa forma. Ele virou para os seus irmãos e falaram: aqui, não foram vocês que me entregaram para o Egito. Foi Deus que usou vocês para que eu chegasse aonde eu estou. Então aqui eu entendo que ele aprendeu rápido. Ele não ficou murmurando. Ele não atrasou o seu processo. Aprenda você rápido também. Deus quer que você cresça. Deus quer que você se pareça mais com Ele. Deus quer que você desenvolva nessa área, nisso que Ele fala com você que é errado. Que você cresça mais nos princípios dEle. Que você aplique a palavra dEle na sua vida. Que você dê acesso a Ele mesmo, ao seu coração. Para que você chegue mais rápido na sua terra prometida. Você nasceu com uma missão. Você nasceu com um propósito. Então tem algo grande de Deus para a sua vida chegando. Mas você tem que acordar também para esse processo de capacitação, para tudo que Deus tem te mostrado, para o que o Espírito Santo tem te falado, para você mudar. Aprenda rápido, que você chegará mais rápido também. Para finalizarmos, Romanos capítulo 9, versículo 17. De fato, a Escritura diz ao faraó: eu fiz você surgir para manifestar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado
em toda a terra. Então, Fabíola, por que Deus nos permite ser forjado dessa maneira nessa terra de opressão? Porque Ele quer que o poder dele se manifeste na sua vida. Porque Ele quer que o nome dele seja proclamado e glorificado através de você. Então, nada é por acaso, entenda de uma vez por todas. Pode ser que você não entende todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. E talvez Deus não vai te permitir entender mesmo não. Mas você, por amor, por temor a Ele, tem que confiar até o final, até que algo aconteça. Porque Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. É certo que na sua vez acontecerá, não será diferente com você. Você não está perdendo tempo nessa vida. Você está sendo preparado para algo maior. O que Deus fará na sua vida será algo tão grande. O seu propósito ele é tão grande, a sua terra prometida ela é tão maravilhosa, que quando acontecer, as pessoas não terão dúvidas. Você não terá dúvida que foi através do poder de Deus, que foi extraordinário. Por isso que Deus, Ele te forja, Ele está trabalhando dentro de você isso, para que quando você chegue lá, porque essa bênção será extraordinária, você não se corrompa, você não esqueça quem é Ele. E para que o nome dEle seja glorificado sempre. E, lógico, o seu propósito, a sua bênção, ela nunca pode parar em você, mas ela deve agregar na vida dos outros. Tem uma passagem bíblica que ela diz, quando a mãe ela tá para dar à luz, ela sente muita dor, a dor do parto. Mas quando o bebê nasce, tamanha a sua bênção, que ela nem se lembra mais daquela dor. Então, com você vai acontecer a mesma coisa, o seu tempo de glória, ele vai ser muito maior do que o seu tempo de opressão. Confie nisso, seja constante, não se entristeça nesse processo, confie até o final no seu Criador. Confie no que Deus tem para você, cresça para o que Ele tem para você também, que com toda a certeza do mundo, você será usada, você terá muita autoridade espiritual para ajudar a muitos que estão passando pelo que você passou e superou em Deus. Você será muito fecundo nisso, você será tão fecundo que Deus usará o seu bolso para abençoar outras pessoas. Amém. Recapitulando, para finalizarmos, o que nos atrapalhará de nos tornarmos fecundos nessa terra de opressão? Primeiro, a murmuração. Vocês sabem que a murmuração ela só atrasa o processo. Os egípcios eles levariam 40 dias para chegar na terra prometida. E porque murmuraram a todo momento e desmereceram os planos de Deus para a vida deles, eles levaram 40 anos para chegar lá. E olha que não foram todos que entraram, foram só alguns. Segundo, desprezar o seu processo. Não despreze o processo de Deus na sua vida. Ame esse processo, se doe totalmente, dê o seu melhor sempre. Dê o seu melhor mesmo na pior fase da sua vida, ou na fase que você acha que é a pior. Porque você não viu o futuro, mas Deus viu. Algo está sendo forjado, trabalhado dentro de você, que tem conexão com esse plano maior que Deus tem para sua vida. Outra coisa, a falta de gratidão. Isso é muito triste. Nós não sentirmos, não sermos gratos nessa caminhada com Deus. Porque Deus, muitas vezes, eu já me deparei muitas vezes de quando, por exemplo, eu estou muito triste com uma situação. E aí Deus me leva num lugar, me mostra outra situação que é muito pior que a minha. E aí eu acordo e vejo que eu sou muito abençoada. Então, nesses momentos que te der vontade de murmurar, compare a sua situação com a situação de outras pessoas, que você verá que você é imensamente abençoada e deveria ser muito grata por tudo que Deus está fazendo na sua vida e que é muito. Pode ser que você não acredite, mas é muito. O simples fato do respirar, do falar, do ter uma comida sobre a mesa, isso é muito, porque na falta corrompe, na falta é triste realmente. Outra questão também, a falta de intimidade. Eu acho que essa é a pior. Porque se você está longe de Deus, se
se você não conhece o plano de Deus para sua vida, quem Deus é, você estará perdendo tempo na sua vida, realmente. Você só encontrará um sentido na sua vida quando você se aproximar de Deus e descobrir o seu propósito. E é muito interessante porque quando a gente começa a priorizar a Deus, a entender mais, a aprender mais sobre a palavra, Deus ele nos produz em nós o amor próprio, alguns sentimentos que se nós não tivermos, nós vamos deixar que qualquer pessoa pise em nós. Nós vamos muitas vezes implorar, se humilhar para pessoas aqui na Terra que não tem necessidade nenhuma. Deus nos mostra isso, que com Ele nós encontramos tudo. Ele é a fonte de tudo e que o resto é consequência realmente. Então, Deus nos ensina a ter esse senso de amor próprio e através disso também se relacionar melhor com as pessoas, a entender, não, essa pessoa tem esse papel na minha vida. Isso eu não preciso, porque com Deus eu não preciso me humilhar para conseguir isso. Essa pessoa me agrega, essa não. Então, esse senso, essa direção, esse sentimento mesmo de pertencimento a algo, por que eu nasci, esse sentido, nós só encontramos em Deus. Por isso que é muito importante, priorize sempre a Deus. Porque se você está longe de Deus, eu tenho certeza que você está sendo muito infeliz. Pelo menos a felicidade plena, a eterna, eu tenho certeza que você não está tendo. Em Deus nós encontramos isso, esse sentido, esse sentimento que nos faz mover por algo maior. Sem essa bússola que é Deus, sem esses direcionamentos, esse amor, esses cuidados, essa capacitação, essa proteção de Deus, hoje em dia eu falo com 100% de certeza, não tem por que viver. Não faz sentido viver. Muitas pessoas estão passando pela pior fase da vida delas, porque elas ainda não se aproximaram de Deus, porque elas estão num relacionamento errado, porque elas estão no lugar errado ainda, praticando as coisas que vão contra os princípios de Deus, porque elas não entenderam quem elas são ainda em Deus, elas não encontraram uma identidade, um propósito, um sentido nessa vida. Quando você entende que você não nasceu em vão, que você tem uma missão, que alguém te criou para estar aqui, você não está nessa vida para perder tempo. Quando você entende isso e se aproxima de Deus, você se torna uma pessoa muito melhor. Tudo o que acontecer com você foi designado para você, você passa a sofrer menos. Pessoas certas vão estar do seu lado. Quando você entende o poder de servir, de ser um exemplo de Deus aqui na Terra, isso transforma a sua vida, te dá um sentimento de paz, de gratidão, de gratificação que ninguém te tira. Então aproxime de Deus, saiba do seu propósito, que você com toda certeza do mundo olhará para trás e falará, nossa, por que eu não acordei antes? Outra questão também, se recusar a crescer. Isso é o maior atraso. Eu frisei muito isso neste vídeo, né? Se você se recusa a crescer, você ficará estagnado sempre no mesmo lugar. Deus não te agregará mais, porque Ele sabe que você vai se corromper. Ele sabe que se você não está aprendendo agora no pouco, quem dirá no muito? O que você vai fazer com as pessoas quando você estiver lá no muito? Acredite até o final, pare de murmurar, aceite esse processo. Eu sei que não é fácil ser oprimida em algumas situações da vida, mas tem um porquê. Confie, tenha fé, tenha persistência até que algo aconteça. Na sua vez não será diferente. O seu plano não está atrasado. É você que está sendo trabalhada, está passando por um processo que é muito maior que você. Por isso que você precisa de preparação. Entendido? Meu Deus, eu agradeço por mais um vídeo que está finalizando. Que o Senhor possa abençoar todas as pessoas que entraram neste vídeo. Que elas tenham saído com uma resposta. Eu sei que muitas pessoas aqui, meu Deus, estão passando por momentos que elas não estão entendendo. Que a opressão está grande. Que a injustiça está grande. Que o trauma, muitas vezes, ele está sendo inesquecível. Ele está sempre batendo na porta, ele está sempre trazendo angústia. Elas pensam que elas estão atrasadas, meu Deus, mas que o Senhor abençoe, que o Senhor
opere com poder na vida delas, que nada que elas estão passando seja em vão, meu Deus, que vários testemunhos gerem através disso, que muitas pessoas sejam abençoadas e libertas através dessa experiência, desse processo difícil muitas vezes que elas estão passando, que eles entendam que nada na vida deles é por acaso, que o poder do Senhor se faça presente, que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria e discernimento para passar por esse processo, que o Senhor nos mostre aonde estamos errando, que o Senhor feche as portas que não são nossas, que o Senhor abra as portas que foram designadas para a nossa vida, que o Senhor nos dê sabedoria, meu Deus, para nos relacionarmos melhor com as pessoas, que a vontade do Senhor permaneça hoje e sempre, mesmo que a minha situação atual, a nossa situação atual não corresponda com o ponto de chegada, com a terra prometida que o Senhor nos prometeu. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que viveremos essa terra prometida, que glorificaremos o seu nome, que o poder do Senhor se fará visível em nossas vidas, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós decidiremos, optaremos por acreditar no Senhor até o final, até que algo aconteça. E eu peço, meu Deus, que esse algo aconteça. E vai acontecer, meu Deus, e vai contrariar a negatividade de muitas pessoas. O Senhor fará porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus que tudo fez, que tudo pode, onisciente, onipotente, onipresente. E é nesse Deus que nós nos agarramos sempre e sabemos que o final disso sempre será próspero, que não tem como na nossa vez dar errado. Então que o Senhor abençoe a vida de todas elas, todas essas pessoas, meu Deus, e que o melhor do Senhor floresça nelas, que o Senhor mude, transforme situações aqui, vidas, e revele propósitos também. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, você crê? Se você crê, já está declarado e decretado em nome do Senhor Jesus. O que mais tocou na mensagem de hoje? Me responda nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho para que todas as notificações cheguem para você. Que Deus abençoe sua semana.